Ontem, dia do advogado, a deputada Caroline de Toni apresentou, em vídeo publicado pelas redes sociais, seu projeto para alterar a forma de eleições na Ordem dos Advogados do Brasil. Caroline de Toni disse: além de parabenizar a todos os colegas de profissão, quero demonstrar meu comprometimento com as pautas da advocacia, dando conhecimento aos advogados e sociedade do projeto de lei 3612/2020, de minha autoria, que altera o Estatuto da OAB e corrige graves distorções no sistema eleitoral no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Convido a todos para que conheçam e apoiem o projeto, pois vai, de fato, democratizar a Ordem dos Advogados do Brasil. Assista. Boa tarde a todos. Hoje, dia 11 de agosto, dia do advogado. Então, quero parabenizar e mandar um grande abraço a todos aqueles que, assim como eu, são advogados. E quero contar uma novidade nesse sentido. Eu protocolei um projeto de lei que vai corrigir graves distorções no processo eleitoral no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. É o projeto de lei 3612 de 2020, que eu convido a todos para que conheçam, leiam as modificações ao Estatuto da OAB e leiam a sua justificativa. Ele é focado em 6 eixos que eu vou contar mais ou menos por cima para vocês a partir de agora. Fim das eleições em chapas fechadas. Hoje em dia, a votação do Conselho Seccional, Subseccional, Caixa de Assistência dos Advogados, delegação do Conselho Federal, é toda feita numa chapa fechada. Nós queremos efetivamente democratizar a OAB, nós queremos votação nominal para os cargos da OAB. O projeto propõe também a correção da representatividade dos advogados no órgão de cúpula da entidade, que é o Conselho Federal. Hoje o Conselho Federal é organizado tendo em vista a divisão por estados. Então, cada delegação tem 3 conselheiros. Só que isso é algo totalmente desproporcional, porque, vou dar um exemplo, em Roraima nós temos 2.200 inscritos na OAB. Já em São Paulo nós temos 324 mil inscritos. E no conselho, perante o conselho, ambas as seccionais têm 3 conselheiros. Isso significa, para fins de eleição, que cada advogado de Roraima equivale a 146 advogados paulistas. Isso fere a isonomia, a igualdade no peso de cada voto. Então, um conselho democrático, um conselho federal democrático, é aquele que vai ter os seus assentos divididos com base na proporcionalidade dos inscritos. Então, essa é uma outra proposta do projeto. A adoção de eleição direta para presidente e Conselho Federal da OAB. É injustificável, gente, que uma entidade de advogados não permita que seus membros escolham diretamente o seu presidente. Ainda mais quando consideramos que a OAB foi uma das entidades que mais lutou pela reconquista do direito do sufrágio direto para presidente da República. Então, o projeto vai adotar o voto aí direto para presidente da entidade também. O projeto também vai adotar voto facultativo, ou seja, vai extinguir a obrigatoriedade do voto e também, para democratizar ainda mais a representação da entidade, vai permitir candidaturas avulsas para os cargos da OAB. Por fim, nós vamos dar um status de lei ao provimento 102, que prevê as regras para a formação de listas sextuplas, no qual ele prevê a proibição de que membros da OAB possam concorrer nas vagas destinadas aos advogados nos tribunais judiciários, mesmo que renunciem a estes cargos eletivos da OAB. Então, isso tudo vem prestigiar novamente a moralidade e a impessoalidade. O meu assunto aqui é registrar o abuso de autoridade de ministro do Supremo. Eu quero registrar a absurda imputação a mim feita pelo senhor Alexandre de Moraes para justificar a inclusão do meu nome entre os investigados no inquérito 4828, decidindo pela quebra da minha privacidade. Trata-se da seguinte mensagem que postei organicamente nas redes sociais da internet, dia 26 de março. Abre aspas. Os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo se elegeram nas costas de Jair Bolsonaro e agora são seus maiores detratores e inimigos do Brasil. Querem o caos, mas antes que isso ocorra, as Forças Armadas,
entrarão em cena para a garantia da lei e da ordem, segundo a Constituição Federal. Muito triste. Fecho aspas. Vejamos o que diz o artigo 53 da Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis, civis e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Ao final do artigo 142, encontramos: destinam-se à defesa da pátria sobre as Forças Armadas. Destinam-se à defesa da pátria a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. As imunidades dos deputados e senadores persistem, mesmo quando direitos individuais e coletivos são suspensos, como é o caso do estado de sítio. Depreende-se, portanto, que não existe nesta postagem qualquer indício de ilegalidade que justifique a escandalosa violação jurídica da minha privacidade. Posso afirmar, como deputado federal, que fui por 9 mandatos consecutivos e como integrante da Assembleia Nacional Constituinte, que causa perplexidade a impropriedade da interpretação do texto constitucional feita pelo senhor Alexandre de Moraes. Como cidadão, eu exerci o meu direito constitucional à liberdade de expressão. Como senador da República, manifestei minha opinião e procurei tranquilizar as pessoas, indicando que a Carta Magna prevê ações de controle do caos através das Forças Armadas. Ao final, estranhamente excluído do processo, externo meu lamento e tristeza pela possibilidade de se chegar a uma situação caótica. Foi essa apenas a motivação jurídica para a inclusão do meu nome investigado 15 segundos. nas ações antidemocráticas. Estou à disposição da Justiça e desejo ser chamado o mais rápido possível para prestar os esclarecimentos cabíveis e entender onde existe prática antidemocrática na mensagem que postei. Isto posto, é preciso fazer uma reflexão, já estou concluindo, senhor presidente, uma reflexão contextualizada sobre a carga recente de decisões monocráticas de ministros do STF, onde, salvo melhor juízo, existem indícios de abuso de autoridade, ilegalidades e direcionamento político, sinalizando para a quebra da independência e da harmonia dos poderes da República. É preciso também fazer uma reflexão sobre o papel do Poder Legislativo, principalmente do Senado Federal, diante de fatos tão contundentes e da percepção clara da nação e que se manifesta democraticamente, exigindo apenas que deixem o presidente da República governar. O silêncio, presidente, reforça a percepção popular de omissão. A omissão pode ser interpretada como concordância, e a concordância pode conter viés de cumplicidade. Como não é esse o caso, é urgente que o Congresso Nacional encontre, serena e equilibradamente, uma forma de se manifestar. Deus abençoe o nosso Brasil. Muito obrigado. Porque a questão de 2 ou 3 minutos faltou luz, faltou energia elétrica no bairro. Então falo de uma maneira inédita, com luz de lanterna para os nossos telespectadores. Eu pretendia falar num outro tema, senhor presidente, senhores senadores, mas fiquei impressionado há pouco, mais ao início dos pronunciamentos, com o requerimento do nosso colega Harold de Oliveira, nosso senador do Rio de Janeiro, mas gaúcho de nascimento. O senador Harold encaminhou um pedido para que o Senado faça, logo que possível, evidentemente muito melhor se já em plenário,
com presenças de todos nós, brevemente, sobre um tema, um debate temático sobre a realidade dos poderes que nós estamos vivendo. Intromissões ou omissões que estamos vivendo entre os poderes da República numa fase bastante confusa. Ora são intervenções, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, usurpando atribuições do Ministério Público Federal, ora mandando prender ou mandando fazer buscas e apreensões de parlamentares, ora intervindo e negando validade a medidas do Poder Executivo. Então eu acho que realmente tem razão o nosso eminente senador do Rio de Janeiro, Harold de Oliveira, para que façamos um debate dentro do Senado Federal, para que possamos distinguir as atribuições que estão na Constituição brasileira, mas que não estão sendo, esses princípios e dispositivos não estão sendo devidamente observados pelo momento confuso em que nós estamos vivendo. Ora, temos também pedidos de impeachment que estão se acumulando nas gavetas do Senado Federal, sem nenhum despacho, sem nenhuma avaliação, quando isso deveria ser devidamente examinado por nós que estamos sendo demandados. É por isso que achei muito interessante, muito oportuno. Esse requerimento está correndo junto ao Senado para assinaturas, já incluí a minha assinatura e espero que esse requerimento do senador Harold não seja esquecido nem engavetado, que ele realmente seja objeto de um debate brevemente. As atribuições e omissões que estamos vivendo com relação aos três poderes da República. Me parece que é imperioso tratarmos desse assunto. Muito obrigado, senhor presidente.